Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos de volta ao canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho polêmico, talvez, mas eu quero conversar com vocês sobre o desenvolvimento da ciência e como a não presença de mulheres nesse desenvolvimento nos prejudica até hoje. Eu tava vendo esses dias no TikTok um vídeo de um rapaz falando que saiu um estudo no qual foi constatado que a maioria das mulheres que sofrem um acidente ou que passam mal e que são socorridas e recebem massagem cardíaca não resistem, acabam falecendo em decorrência ali do contexto. E isso foi constatado nesse estudo que ele cita, que ocorre porque as pessoas da área da saúde treinam massagem cardíaca e primeiros socorros em manequins homens, e quando, sobretudo, manequins homens, e quando na prática esses profissionais precisam fazer massagem cardíaca nas mulheres, é, enfim, eles treinaram, ensaiaram, treinaram mesmo, pensando na configuração física, digamos assim, na estrutura física de um paciente hipotético masculino, mas ele cita também que, segundo essa pesquisa, muitos profissionais da área da saúde têm pudor em tocar nas mamas e acabam, para evitar tocar nessa região e fazer a massagem cardíaca aqui, que seria o local correto, acabam tentando fazer alguma manobra para não tocar diretamente ou não fazendo a massagem cardíaca como deveria, o que culmina em uma porcentagem de mulheres que não sobrevivem. Acabam realmente passando mal e a massagem cardíaca não é efetiva. Enquanto que para os homens ela é mais efetiva enquanto um procedimento ali de primeiros socorros. Depois eu posso deixar o vídeo aqui completo, pode ser que eu tenha falado algo muito, obviamente, é um vídeo de TikTok citando uma pesquisa científica, então entendam que a pesquisa é muito mais robusta do que o próprio vídeo, e aqui eu tô citando o vídeo, eu não cheguei a ler a pesquisa, porque foi a partir de assistir ao vídeo que me veio outras informações sobre isso na cabeça que eu vou compartilhar com vocês, mas eu tô a partir também de um recorte da pesquisa. Então, entendam que isso pode ser muito mais robusto, e é muito mais robusto, mas foi o que me provocou essa reflexão e me fez trazer outros dados. Certamente eu falei algo muito parcial dessa pesquisa, mas eu vou deixar aqui também, vou tentar localizar o vídeo desse rapaz que fala sobre. E se eu localizar, eu vou deixar também a pesquisa, mas entendo que eu tô partindo de um conteúdo muito rápido que me fez ter uma reflexão, e aqui eu vou tentar trazer outros aspectos para a gente pensar sobre. Porque, na verdade, a gente precisa entender que a gente já sabe que as mulheres foram privadas de diversos espaços sociais. A mulher foi confinada ao ambiente doméstico e nós, antigamente, não podíamos ou não poderíamos estudar, não poderíamos frequentar ambientes sociais coletivos. E isso fez com que muito do desenvolvimento também científico fosse feito por homens e, consequentemente, pensado para homens. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito se sabe atualmente, por exemplo, que na medicina, o que temos como parâmetro ainda hoje, século 21, 2025 quase, é com base em estudos que levaram em consideração apenas a fisiologia masculina. E aí
onde estão as mulheres? Tanto fazendo pesquisa, tanto fazendo ciência, quanto sendo objeto de estudo no sentido de vamos entender o corpo da mulher. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu nem preparei nada especificamente para esse vídeo. Eu só fui atravessada por esse conteúdo que eu vi no TikTok e queria também contribuir um pouco com esse debate a partir de algumas coisas que eu já li que falam sobre isso. Então eu nem preparei nada de roteiro ou não elenquei previamente o que eu ia trazer aqui. Eu tava me arrumando pra fazer outra coisa, tanto que eu tô com um negócio na cabeça. E eu vou tentar, com certeza tem muito mais informação sobre isso se a gente fosse debruçar e mergulhar. Eu não sou da área da saúde, então tem muita coisa no que diz respeito a essa área que, obviamente, eu não vou saber. O meu referencial estão sendo esses livros e esses apontamentos que eu vou tentar compartilhar com vocês. Mas eu saí pegando alguns livros que eu lembro que citaram algo referente sobre, vou compartilhar com vocês. Mas, como eu falei, o meu recorte é dentro da literatura. Já falamos sobre algumas vezes que o fato das mulheres não estarem presentes, por exemplo, em universidades, em ambientes de um coletivo artístico, isso fez com que as mulheres produzissem menos literatura, tivessem mais dificuldade em publicar suas obras, precisassem publicar suas obras através de pseudônimo ou com o nome do marido. Muitas foram aí perdidas mesmo no tempo, porque não puderam publicar suas obras e o que elas tinham de escrito ali em casa, sob domínio da família após sua morte, se perdeu. Enfim, o contexto era esse, era de exclusão de ambientes que a privaram de produções nas mais diversas áreas. Eu estudo dentro da literatura, mas dentro das ciências biológicas isso aconteceu, dentro da matemática isso aconteceu, dentro da área da saúde isso aconteceu. O número de obras feitas por mulheres que foram roubadas por seus companheiros ou que foram publicadas com pseudônimo e a gente nunca vai saber que foi uma mulher, é muito grande. E aí, como eu já expliquei, o meu recorte, o que eu tenho mais propriedade, porque a minha área de pesquisa é dentro da literatura, mas a gente sabe que isso aconteceu em várias esferas sociais. E com o desenvolvimento da saúde, isso não seria diferente. Eu trouxe para exemplificar isso esse livreto da Valesca Zanello, que é uma psicóloga, filósofa maravilhosa que a gente tem hoje no Brasil, que estuda relações de gênero. Ela tem um outro livro que tá aqui em cima em algum lugar, que é Saúde Mental, Gênero. Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. E esse livreto aqui, ele é maravilhoso para introduzir um pouco do trabalho dela e um pouco do que ela trata nesse outro livro mais robusto. Ele é bem didático, eu sugiro que vocês comprem, ele é pequenininho, a leitura é maravilhosa. E se você ainda está começando a entender quais são os impactos sociais dessa percepção de gênero na sociedade, esse livreto é uma ferramenta que vai desacortinar muita coisa na sua cabeça. Você vai conseguir, a partir dessa leitura que é rápida, que é leve, entender vários conceitos que depois você pode aprofundar nessa outra leitura da Valesca, por exemplo, e ela também cita aqui vários outros artigos, não só dela, mas também de outros autores que falam sobre, então é uma leitura muito válida. E eu trouxe esse livreto porque aqui, por ser uma leitura introdutória também, para que quem não conhece leia. Mas aí aqui ela cita que antigamente, lá no século XVIII,
havia uma hegemonia de pensamento e, obviamente, esses pensadores, esses estudiosos eram homens. E os estudos, principalmente na área de medicina, na área anatômica, eles levavam em conta o corpo masculino como um referencial. Então, olha só. Ela fala que levando em consideração alguns pontos, no campo dos estudos de gênero, contamos com um trabalho importante sobre diferenças sexuais. Eu tô aqui fazendo um resumo, tá? Quando eu ler literalmente o fragmento, eu vou colocar aspas. E aí ela cita o livro Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, de um autor chamado Thomas Laqueur. Eu não sei se é assim que se pronuncia efetivamente, mas esse livro é de 2001. E ela disse que nessa obra, esse autor, Thomas, faz um levantamento de representações ao longo da história, representações do aparelho reprodutor feminino e masculino. A partir assim, ao longo do tempo, e esse autor observa que ao longo do desenvolvimento do pensamento ocidental, digamos assim, há algumas modificações nessas representações. E aí, em diferentes momentos históricos, essas ilustrações, essas representações dos aparelhos reprodutor do homem e da mulher vai sofrendo alterações. E aí ela diz o seguinte, abre aspas, segundo ele, desde os gregos, a retratação dos aparelhos reprodutores de homens e mulheres teve como base sua semelhança, o que persistiu até o século XVIII. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que até o século XVIII, o aparelho reprodutor, esse pesquisador constata que as figuras, as imagens, as representações do aparelho reprodutor feminino e masculino, elas eram feitas com base nas semelhanças. O que isso quer dizer? Que os artistas, para registrar, para representar, os artistas e estudiosos, porque não necessariamente eram só artistas, mas os artistas e principalmente os estudiosos, eles representavam o aparelho reprodutor feminino e masculino com base no que era parecido. Eles não eram tão fiéis, digamos assim, à anatomia, mas eles representavam o aparelho reprodutor com base no que era parecido. E aí, a Valesca, ela vai trazer uma imagem, um exemplo, e eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo do que seria o aparelho reprodutor feminino, tá? Olha só, eu espero que não dê nenhum tipo de banimento nesse vídeo, mas vejam só. Essa representação seria do aparelho reprodutor feminino. E aí é para evidenciar que ele era representado como se fosse muito parecido ao masculino. Então, essas semelhanças, elas eram evidenciadas nessas representações. E aí ela diz o seguinte, que uma mulher seria, assim, um homem em falta. Um homem que não se desenvolveu por completo. Essas aspas estão literalmente como está escrito aqui. As mulheres teriam o mesmo órgão reprodutor dos homens, com a diferença apenas em sua posição no corpo, que para as mulheres seria embutido no corpo, enquanto que para os homens seria exteriorizado. A explicação da diferença da posição do órgão sexual seria a maior presença ou ausência de calor durante a gestação. E aí havia-se essa percepção, essa concepção de que os aparelhos reprodutores eles eram basicamente iguais,
Mas aí para o homem ele seria mais exteriorizado e para a mulher ele seria interiorizado dentro, mais embutido no organismo, e isso se daria por uma questão de clima ou de, enfim, de você receber mais ou menos calor enquanto você está sendo gestado. E por muito tempo, não só com relação ao aparelho reprodutor, isso se prolongou dentro da medicina, por exemplo. Então, aqui a gente vê que nessa imagem há muita semelhança, como eu mostrei, com o aparelho reprodutor masculino, e que isso só foi mudando depois, mas porque o referencial era o masculino. E aí entendia-se que a mulher ia ser igual. Só teria outras semelhanças pequenas. E aí a Valesca vai falar um pouco sobre isso. Outro livro que também fala muitíssimo, que mudou muito minha cabeça, até sobre lidar com o meu próprio corpo, é esse livro aqui da Colette Downe, que é O Mito da Fragilidade. É maravilhoso. E ela faz um levantamento, assim, uma pesquisa com um aprofundamento fantástico sobre também como a medicina foi fundamentada em estudos que excluíam as mulheres, basicamente. E aí eu vou trazer alguns pontos para vocês para a gente discutir. Já na introdução do livro, tem um fragmento que ela diz o seguinte, abre aspas, o conceito de fragilidade feminina, com raízes na medicina do século XIX, produz efeitos nocivos em longo prazo sobre a saúde e status social e profissional da mulher. Ela continua. Valendo-me de estudos sobre desenvolvimento motor, avaliação de desempenho e fisiologia do esporte, mostrarei que, mantendo-se fisicamente subdesenvolvidas, meninas e mulheres tornaram realidade o mito do sexo mais fraco. E aí ela vai falar ao longo do livro, com base em muitos estudos, que as meninas, elas são incentivadas a se manterem, o que ela chama aqui, entre aspas, de subdesenvolvidas. O que isso quer dizer? As mulheres não são incentivadas a estudar. As mulheres não são incentivadas a desenvolver sua força. E tudo isso por um contexto social que é cíclico e que vai reforçar que a mulher não é capaz de fazer nada disso, que ela é inferior para tudo isso. E por essa lavagem cerebral que a gente recebe, dizendo que não somos capazes, que somos inferiores, que somos diferentes, que não vamos conseguir, que não temos competência para, a gente acaba não desenvolvendo e, consequentemente, por não desenvolver, a gente dá continuidade a essa crença de que não somos feitas para. Então, por exemplo, não conseguimos ser boas no esporte X. Por quê? Porque lá atrás a gente não foi incentivada a praticar o esporte, a desenvolver habilidades motoras que nos ajudassem a sermos boas no esporte. E aí, quando crescemos, de fato, não conseguimos ser as melhores que podemos no esporte, acreditamos que é porque fisiologicamente não podemos, fisicamente não podemos, somos incapazes, e isso se retroalimenta, entende? E aí ela vai falar muito sobre isso no livro. Tem outros pontos que eu vou trazer para você também, para vocês. Aqui tem outro fragmento que eu acho fantástico, olha só. Ela diz o seguinte, abre aspas. Na década de 1880, o esporte era usado como poderosa cunha para separar os fracos dos fortes, separar o proletariado da elite. E aí ela vai dizendo que esperava-se que os rapazes, eles matriculados em prestigiosas escolas ali da Inglaterra, tivessem sucesso em alguns esportes como rugby, se eles quisessem ser homens poderosos na vida adulta, isso já seria demonstrado ali como um êxito já no esporte. E aí
ela continua, aproximando-se do início do novo século, o esporte desempenhou um papel cada vez mais importante para manter a hierarquia do sexo. Homens eram guerreiros que podiam absorver todos os tipos de brutalidade no campo de jogo e voltar para aguentar mais. As mulheres eram frágeis demais até para pensar nisso. Ao surgirem as equipes organizadas de esportes, elas foram expulsas do quadro e restringidas a montar a cavalo, jogar boliche e, às vezes, disputar uma partida de tênis na qual se arrastavam metidas em saias longas e espartilhos. Aí ela continua aqui. Proteger mocinhas na puberdade de excesso de atividade mental e física tornou-se motivo de forte campanha entre os médicos do século XIX. E aí ela continua, traz algumas pesquisas e textos de medicinas da época, e em um desses textos de medicina de 1879, ela traz uma citação que diz: descansem 1 ano antes e 2 anos depois da puberdade. E ela fala também que esses documentos diziam que o período menstrual deveria ser suportado em um descanso, em um repouso, até que o sistema da mulher pudesse se ajustar à nova ordem da vida. E aí ela continua dizendo que outros documentos desse mesmo autor, chamado Thomas Emmett, lá de 1880 mais ou menos, em outros documentos esse médico aconselhava adolescentes a evitar completamente exercícios físicos. E aí vou citá-la, abre aspas. Força suficiente poderia ser obtida na cozinha, na lavanderia, nos jardins, o que era chamado de uma ginástica da natureza para adolescentes. E aí ela diz que isso é uma forma do médico chamar isso de uma maneira elegante. E aí ela continua dizendo que esses documentos citam que os tecidos e órgãos imaturos dessas mocinhas eram considerados peculiarmente instáveis e vulneráveis a lesões. Fadiga em qualquer parte do corpo poderia levar à fadiga do todo. Se os ossos crescessem, olha que loucura, se os ossos crescessem antes dos músculos, o resultado poderia ser tensão. Se o crescimento do coração se atrasasse, as mocinhas poderiam enfraquecer e ter crises de desmaios. Aí mais embaixo ela diz que esses documentos desses médicos também da época diziam que uma mulher ativa estava propícia a uma masculinização. E aí ela diz: excesso de atividade de caráter masculino faz com que o corpo da mulher se torne mais parecido com o do homem. E aí a Colette Dowling continua dizendo que isso não era só uma preocupação com estética. Abre aspas. Ele não estava apenas preocupado com a aparência da mulher. O excesso de exercício poderia gerar consequências negativas sobre tudo mais e principalmente, escreveu ele, para os órgãos genitais que tenderiam a atrofiar-se. E aí ela segue falando sobre isso. Ela traz pra gente que as mulheres as garotas, adolescentes eram tidas como frágeis demais para desenvolver muito mais do que graça. Aí outra frase, abre aspas, passeios a pé, em carruagens e em barcos, estes sim eram os esportes para meninotas e mulheres do século XIX, exceto durante a menstruação, quando respirar era praticamente a atividade mais vigorosa que poderiam ousar praticar. Abre aspas. Em Vassar, as moças eram estritamente proibidas de praticar qualquer atividade física nos 2 primeiros dias do período menstrual, incluindo subir e descer escada. Os pais, na verdade, eram avisados para não matricular as filhas
em escolas que tivessem mais de 2 andares, para que no período menstrual elas não se destruíssem subindo até o 3º andar. Mulheres que se tornavam excessivamente ativas poderiam deslocar o útero, roubando as futuras gerações, como disse um médico. Essa era a nobre preocupação com que a medicina legitimava sua insistência em dirigir o corpo feminino. A possibilidade de que o esforço físico vigoroso prejudicasse a capacidade do homem de gerar filhos nunca foi cogitada. Só às mulheres era exigido que sacrificassem seu desenvolvimento físico pela maior glória da espécie. Outro livro que também traz algumas informações muito interessantes sobre é esse aqui, Inferior, é o maravilhoso, também indico muito a leitura. E aí já nas primeiras páginas a Ângela traz um estudo, uma parte que fala sobre como os estudos da medicina também eram muito tendenciosos. Ela fala sobre a grande descoberta que foi os estudos, por exemplo, sobre os hormônios, que antes acreditava-se que o hormônio feminino era totalmente diferente do hormônio masculino e que depois, enfim, de séculos dessa crença, os cientistas entenderam que a concepção que existia de que o hormônio, por exemplo, estrogênio, ele era determinante para a feminilidade. Anos depois dessa crença, eles conseguiram compreender que, na verdade, os hormônios, eles trabalhavam, como ela cita aqui, juntos, em sinergia em ambos os sexos. E ela traz outras informações também sobre como essas mudanças, essas revoluções científicas aconteceram, assim como as outras autoras marcam, do século XVIII para cá, e que foram modificações que até hoje mostram pra gente que temos aí uma diferença, um atraso mesmo no que se compreende sobre o funcionamento do corpo feminino e masculino, por causa dessa visão tendenciosa mesmo no desenvolvimento da ciência. E aí a Ângela fala aqui nesse livro de uma maneira muito clara. Hoje a gente tem muitos estereótipos ainda, por exemplo, na medicina, porque lá atrás, quando os estudos estavam sendo feitos, desenvolvidos, iniciados, eles tinham totalmente um viés de gênero. E eles buscavam não compreender o funcionamento do corpo na sua totalidade, mas sim, como é que eu posso dizer, comprovar esses estereótipos. Então, os pesquisadores na época, homens, eles já tinham essa visão tendenciosa de buscar o que comprovasse o que eles acreditavam. Isso faz com que hoje a gente tenha ainda diversas incompreensões do funcionamento do corpo feminino, por exemplo. Antes mesmo de eu ver esse vídeo que me fez relembrar todo esse conteúdo e me provocou a vir aqui conversar com vocês um pouco, eu tinha visto eu vi muito brevemente uma informação na internet falando que muitas mulheres, quando chegam no hospital com sintomas de infarto, elas não conseguem ajuda médica e um diagnóstico correto de que o que elas estão sentindo é o início de um infarto, porque isso se associa a uma crise de ansiedade. Então perceba que, e aí esse conteúdo eu não vou me recordar onde eu vi, não me recordo também se eu cheguei a salvar, tirar um print, o que seja, mas tinha ali, era uma postagem de divulgação também de uma pesquisa científica que conseguiu compreender que muitas mulheres que chegam a um atendimento, por exemplo, numa emergência, elas não têm
um atendimento, elas não conseguem ter ali um diagnóstico e serem acolhidas e direcionadas a exames e a um atendimento eficaz. Por quê? Entende-se que os sintomas de um infarto, eles são únicos e que compreende-se que o sintoma que o homem tem vai ser o mesmo sintoma que a mulher também vai apresentar. E qualquer outra coisa diferente disso significa que a mulher não tá sentindo não tá apresentando aquele problema, aquela patologia. Ela tem outra coisa. Então, durante tanto tempo, as pesquisas, os estudos, os acompanhamentos sobre o infarto foram tão com foco em pacientes homens, que hoje, 2025 quase, os médicos, infelizmente, não conseguem entender quais são os outros sintomas que as mulheres apresentam para um infarto, porque isso nunca foi discutido nas salas de aula de medicina. E aí, quando as mulheres chegam com outras características, com outros sintomas, o médico direciona o atendimento e a abordagem para outra coisa, porque ele não entende que aquilo é uma variação dos sintomas de uma patologia já conhecida. E aí as mulheres já estão tendo infarto, mas entende-se que elas estão com a crise de ansiedade, com alguma outra coisa, e muitas falecem porque o infarto não é diagnosticado, não é identificado a tempo. Fora, por exemplo, questões de que o cérebro é diferente, tem um funcionamento totalmente diferente. Aqui mesmo nesse livro, a Angela fala sobre um estudo muito disruptivo dos anos 2000, gente. Em 2000, que dava conta de que o cérebro feminino, ele era programado para ter mais empatia, e o masculino, ele era... Vejam bem, o cérebro masculino é construído para analisar, desenvolver sistemas, construir coisas. Gente, há o quê? 25 anos atrás, estudos tinham essa visão tendenciosa de corroborar estereótipos. Então, infelizmente, hoje a gente ainda tem muito mesmo a aprender, muito a compreender sobre as mulheres em todas as áreas do conhecimento. Eu vou compartilhar com vocês, ó, essa frase aqui que eu acho fantástica, que tem aqui no livro. Levou mais de um século para que pesquisadores derrubassem essas velhas ideias e reescrevessem essa história equivocada. Só que essa reescrita dessa história equivocada está acontecendo hoje. Ela iniciou agora, porque até então a gente tem muitos aspectos que foram deturpados, muitos estudos e informações que foram publicadas com essa visão tendenciosa de confirmar estereótipos. Muito do que foi feito de avanço científico foi para fundamentar essa concepção de gênero que a gente tem hoje e interessa a quem? E quem financiou esses estudos? E por que quiseram que esses estudos fossem feitos com esses vieses? Entendem? Então, são pontos que são assustadores quando a gente para pensar que... Aí, um parênteses, às vezes a gente acha que tudo isso está muito distante da nossa realidade, né? No fim das contas, o que eu quero trazer para a gente refletir é isso. O feminismo é uma coisa muito distante da minha realidade. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala sobre a mulher ter o seu lugar também nas pesquisas. É estar à frente dessas pesquisas, para que elas sejam feitas nos considerando enquanto pessoas. E olhe lá, 2025 a gente ainda está falando sobre sermos pessoas, entendem? Quando a gente fala sobre as mulheres ocuparem os espaços,
todos os espaços terem as mesmas oportunidades profissionais, é para que a gente pegue esse material, veja esses equívocos e para que a gente tenha pessoas, mulheres também, principalmente, na medicina, na literatura, nos estudos de gênero, na psicologia e na filosofia, falando sobre isso, reescrevendo essas histórias e agora nos inserindo nela, já que por tanto tempo fomos excluídas. É criando ciência, fazendo ciência, produzindo ciência com a mulher no centro e não excluída, e não como uma similar ao homem, incompleta, que não se desenvolveu totalmente, por isso virou mulher. Entendem? E aí, quando a gente fala sobre feminismo, é para ocuparmos esses espaços, é para termos referenciais reais e não estereotipados. E muita gente fica, ai, mas feminismo é uma coisa muito distante. Não é. Se você chegar hoje no hospital tendo o início de infarto, pode ser que o médico que lhe atenda não consiga identificar. Porque a medicina ainda não parou para estudar como o infarto se manifesta no corpo feminino. Eles sabem só como são os sintomas para um homem. Se você passar mal hoje e precisar de primeiros socorros, é sobre você ter um atendimento que considere também a sua vivência humana. Se você passa mal e é socorrida por uma equipe, é você saber que as pessoas que estão ali vão conseguir lhe ajudar e você vai sobreviver. E não vão fazer um procedimento com cautela, com pudor, porque você é mulher. Gente, como que isso não impacta a minha vida diretamente hoje? Saber que se eu for num médico, numa emergência, vai ter aspectos da minha saúde que os médicos não sabem, porque são séculos e séculos de estudos e pesquisas que não levam em conta o meu corpo. Como que isso não impacta? Como que isso não é sobre a gente? Como que isso tá distante da nossa realidade? Semana passada, uma colega minha de trabalho foi a um endocrinologista. Eu acho que foi endocrinologista. E chegou horrorizada. Ela teve filho há menos de 6 meses. Voltou agora de licença maternidade. Foi a um endocrinologista, enfim, pra voltar a uma rotina de exames, de rotina mesmo. E o médico olhou para ela e antes dela abrir a boca e dizer o motivo pelo qual ela estava ali, ele disse que ela estava gorda. E ainda teve a pachorra de dizer que, quando ela explicou que não tinha voltado ao peso ainda, porque teve bebê há pouco tempo e faz poucos meses, 6 meses que teve filho e tal, o médico teve a pachorra de olhar para ela e dizer, vocês mulheres têm mesmo essa dificuldade. Ela saiu de lá horrorizada e nós ficamos todas, inclusive outras colegas que tinham marcado consulta para esse mesmo médico cancelaram depois disso. Então, como é que a gente vai se sentir segura? Como é que a gente vai sobreviver? Sobreviver em um mundo onde o nosso corpo é desconsiderado, acredita-se, e há estudos que dizem que, estudos errôneos, que dizem que o nosso corpo é um corpo masculino em falta, que não compreendem a fisiologia do nosso corpo, que dizem que atrocidades sobre a gente em consultórios médicos usando como totem a ciência, uma pseudociência. Gente, precisamos de mulheres e mulheres com muita consciência nesses espaços, produzindo ciência, atendendo humanamente a nós mulheres, para que a gente consiga também, nessa esfera, mudar um pouco esse cenário. Como eu falei, esse vídeo ele não teve roteiro nenhum, ele partiu de reflexões soltas que eu fui juntando a partir desse pontapé inicial, por causa dessa reflexão trazida no TikTok. Eu não queria fazer um vídeo pra lá, porque, como vocês viram, eu falei demais. Então, seria um vídeo longo que ainda seria pra lá, pra aquela rede. Um vídeo longo que ainda não ia expressar
na totalidade, um pouco do que eu queria transmitir para vocês. Esse vídeo não tem uma conclusão, é para que a gente reflita sobre. Se você nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre como a ciência até hoje traz essas características dessa exclusão com base nessas relações de gênero, pense um pouco sobre, convido vocês a fazer um pouco das leituras sobre, pode ser iniciando com esses livros que eu trouxe, pode ser com outros que falem sobre. Esse livro aqui da Valesca Zanello é um pontapé inicial maravilhoso. Se você nunca parou para refletir sobre isso ou tá começando a entender agora e quer se aprofundar um pouco mais, a Valesca Zanello tem uma propriedade incrível e é uma leitura muito rica e leve nesse formato. Se você é da área da saúde, de repente já tem estudos com esse viés social, ou enfim, tem outras informações que possam ser interessantes para esse nosso debate, convido você a deixar aqui nos comentários. Se você é também de outra área, né, sei lá, e tem alguma consideração, convido todos, todas, quem quiser, a trazer suas considerações e vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui nos comentários também, porque esse vídeo é só um pontapé inicial para um bate-papo que eu quero que role nesse sentido, para que a gente consiga conversar de uma maneira muito aberta, entendendo que as suas diversas áreas vão ter suas particularidades. Como eu falei, eu venho de um lugar das ciências sociais, eu venho de um lugar da literatura, dos estudos literários. A gente sabe que estruturalmente tudo isso se manifestou em todas as esferas sociais, mas aí as pessoas que estudam particularmente, cada uma delas podem contribuir um pouco mais para a gente entender esse panorama. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!